Meus irmãos, minhas irmãs, da nossa igreja, a Igreja Batista Itacuruçá. Eu quero falar com você hoje sobre o tema escatologia pessoal, que é um recorte, que é uma área da escatologia, como eu já mencionei agora há pouco, diante da pergunta do pastor Israel, uma área da escatologia que reflete sobre o fim da pessoa. A escatologia pode discutir o fim do mundo, mas também discute o fim da pessoa. Quando ela discute o fim do mundo, é a escatologia cósmica. Quando ela discute o fim da pessoa, é a escatologia pessoal. E os assuntos são assuntos de grande densidade, tanto quanto. Ou seja, quando nós pensamos sobre escatologia pessoal, estamos igualmente tratando de assuntos muito sensíveis. E usamos a mesma estratégia que usamos para pensar com você sobre escatologia cósmica, qual seja, nós partimos dos textos bíblicos e, em algum momento, precisamos usar aí alguns aspectos daquilo que o Rubens Amoresi, um teólogo, chamou de imaginação teológica. Por quê? Porque quando a gente percebe que não dá para ir dali para frente, a gente pode fazer algumas deduções. E eu preciso que você entenda que estas deduções são necessárias para fins de reflexão sobre o tema. A reflexão sobre o tema é necessária. Nós precisamos pensar sobre este assunto. Nós precisamos imaginar a necessidade de conversar sobre isso e, ao mesmo tempo, tratar de questões como a nossa morte, a morte do outro, a morte de nossos entes queridos, o que vem após a morte. E são assuntos densos, são assuntos pesados, são assuntos difíceis, não são assuntos que vamos tratar todo dia, mas, eventualmente, precisamos tratar deles. Como dizia o texto do Antigo Testamento, tem tempo para sorrir, tem tempo para chorar, né? Então, há tempo de falarmos sobre o Salmo 23 e há tempo para falarmos também sobre a morte. Todo pastor já enfrentou a realidade de enterrar pessoas. Nós enterramos nossos entes queridos. Participar de cultos fúnebres é rotina para quem está no ministério pastoral. Mas, ao mesmo tempo, o pastor também ele ora pelas crianças que chegaram, né? A apresentação de crianças é uma prática muito comum em nossas igrejas. Então, faz parte da rotina pastoral tanto receber as criancinhas na igreja, quanto promover despedidas dos nossos entes queridos. Então, entenda que falar sobre a morte é uma necessidade. Nós temos que pensar sobre isso, tá? Então, eu vou agora passar esses slides aqui que vão nos orientar em nossa reflexão. E a primeira pergunta que eu levanto para o tema é: como tudo começou? De onde veio a morte? Olhamos para o tema e alguns autores respondem que tudo começou realmente lá no Jardim do Éden, tudo começou lá nos primórdios, quando Deus criou todas as coisas, mas Adão já foi criado mortal, e a imortalidade seria um benefício a posteriori. Mas eu queria refletir sobre isso, divergir inclusive disso. A impressão que dá ao ler os textos bíblicos que descrevem a chegada da morte, a impressão que eu tenho é que a morte está vinculada ao pecado. A chegada da morte tem relação com o pecado. Quer ver? Eu vou ler alguns textos aqui e você depois pode ler com calma em sua Bíblia. O primeiro texto que eu leio justamente é Gênesis, capítulo 2, versículo 16, quando Deus orienta Adão. O texto diz o seguinte: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, há aqui uma relação entre comer daquela árvore e morrer. Há aqui um vínculo entre morte e o pecado. Eles não deveriam fazer aquilo, e no dia em que eles fizessem, eles morreriam. Então, há aqui uma relação entre morte e pecado. O que nos leva, então, a dar um passo à frente e dizer que, se o pecado não tivesse se manifestado na história, se Adão e Eva não tivessem pecado, a situação seria outra. Ou seja, a morte não existiria, porque ela tem relação com o pecado.
Romanos 5,12 parece falar a mesma coisa quando diz assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E Paulo diz a mesma coisa no capítulo seguinte, Romanos 6, versículo 23, que todos nós sabemos de cor, porque o salário do pecado é a morte. Então, estes textos que relacionam pecado com morte nos levam a entender que Adão foi criado para a imortalidade. Eu vou repetir isso aqui porque eu acho que isso é importante para a nossa reflexão. Adão foi criado para a imortalidade. A imortalidade é parte do projeto de Deus para o homem. Adão foi criado para a imortalidade. Há, inclusive, uma passagem aqui no texto de Gênesis, desta vez é o capítulo 3, versículo 22, lá após o pecado, e já após o pecado, o texto diz: então diz o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e torne também da árvore da vida, coma e viva eternamente, e o texto continua falando da expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden. Então você percebe que ali no jardim havia uma tal árvore da vida, fonte da eternidade. Então vou repetir a frase, né? Veja, as passagens não são passagens muito fáceis de compreender, são passagens densas e difíceis, mas a pergunta é como tudo começou, de onde veio a morte. E os textos que lemos dizem com alguma tranquilidade, especialmente Romanos, que a morte tem relação com o pecado. As pessoas morrem porque um dia o pecado entrou no mundo. Adão, então, foi criado por Deus para a imortalidade. Ele foi criado para a vida. Ele não foi criado para a morte. Ele não foi criado para morrer. Então, neste sentido, se o corpo dele, de alguma maneira, envelheceria, havia ali a árvore da vida. Mesmo que Adão, como todo o restante da natureza, pudesse experimentar o envelhecimento, havia ali a árvore da vida. E a árvore da vida daria conta dos efeitos do envelhecimento. Não sabemos como ela funcionava ali no Jardim do Éden, o texto não nos esclarece isso, mas há alguns princípios que eu quero destacar para você. O jardim tanto tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal proibida, que após o uso dela, o resultado foi a morte, quanto também a árvore da vida, cujo resultado, o próprio texto diz, é vida eterna. Então, Adão foi criado para a imortalidade. Ele recebeu de Deus um espírito para a eternidade. E um corpo que, se passasse pelo envelhecimento, com a árvore correta, viveria também pela eternidade. A próxima questão que eu vou trazer então, justamente isso, né? A morte não é natural. E aí nós podemos justamente perceber isso vivendo. Enquanto vivemos, percebemos a estranheza que a morte provoca em todos nós. Ela é estranha à nossa alma. É por isso que ela traz tanta dor e tanto sofrimento, porque nós não fomos criados para a morte. A morte não é natural para nós. Deus nos criou para a imortalidade. E por isso nós sentimos ao olhar para um lado e para o outro que as coisas não deveriam ser assim. As coisas não são como deveriam ser. E por que não são como deveriam ser? Porque em algum momento a morte entrou no mundo. A morte nos rouba, então, a experiência de viver a imortalidade. Imortalidade essa que foi outorgada por Deus de alguma maneira para Adão e Eva. Estava lá, no Éden, junto com eles. A morte invadiu a boa criação de Deus. É por isso que, após esta invasão, todos os homens que viveram pela terra, com exceção de alguns poucos, né, escaparam dela. E aí, no Novo Testamento, nós temos o exemplo lindo e maravilhoso de Jesus Cristo, que ressuscitou da morte, que venceu a morte. E no Antigo Testamento, nós temos aí o caso de Enoque,
que foi transladado por Deus, e o de Elias, que foi levado para o céu num redemoinho de fogo. Mas no restante da humanidade, o que nós percebemos é a experiência da morte generalizada. 1 Coríntios 15, 26 diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. O texto de João 11, 33 mostra para a gente como a morte é estranha ao projeto de Deus, a ponto de ela provocar em Jesus algo que você não vê em nenhum outro lugar, que é o choro de Jesus. O texto diz que Jesus se comoveu no seu interior quando a viu chorar. E depois, diante da dor da morte do Lázaro, a dor que ele presenciou no choro das irmãs, ele chorou também. Jesus chorou. É uma passagem bíblica significativa. Ela é curta, ela é pequena, mas ela mostra para nós que o choro de Jesus revela a estranheza da morte neste mundo. A morte é, então, o último inimigo. Jesus a venceu. E o Paulo vai dizer que a vitória de Jesus é sinal de que os seus filhos a experimentarão, a vitória dele também, em algum momento. Então, a vitória sobre a morte que Jesus experimentou será bênção de todos os seus seguidores, seus filhos e filhas, em algum momento. A vitória sobre a morte. Ela não é natural. Sendo assim, nesse slide que não apareceu muita coisa, estaria escrito o seguinte: a universalidade e a unicidade da morte. Né? O que eu quero dizer com isso é que a morte é para todo mundo. Ela pega o pobre e o rico. Ela pega o brasileiro e o japonês. Ela pega a todas as pessoas. Né? Há um conto muito curioso desses contos das Arábias, que li já faz algum tempo, e vou usar a memória para trazê-lo de volta a você. E esse conto diz que um jovem desceu de um comércio lá nas Arábias, e lá no mercado ele viu a morte. E reconhecendo a morte no mercado, a morte fez cara feia para ele, e ele, vendo a cara feia da morte, saiu correndo. E ele correu e atravessou desertos e desertos da Arábia até chegar num outro lugar. E chegando num outro lugar, um povoado bem menor, bem distante daquele onde ele inicialmente viu a face da morte, ele viu a morte novamente ali. E aí, como ele não podia mais fugir da morte, ele perguntou para ela, para a morte, lembra você que é um conto das Arábias, então tem essas coisas fantásticas aqui, ele perguntou, já que é para você me matar aqui, por que é que você me assustou lá? Aí a morte fala para ele o seguinte: lá eu me assustei porque eu vi você sabendo que você iria morrer aqui. Então, nesse pequeno conto das Arábias, a morte diz para aquele jovem que ele foi para o lugar que ele deveria ir para morrer. É um conto, né, apenas para ilustrar que a morte vai pegar todo mundo e não dá para fugir dela, nem atravessando desertos e mais desertos, porque no horário certo, na hora certa, ela vai se encontrar com a pessoa. A morte nos acompanha. E nos acompanha desde que nós nascemos. As possibilidades de morrer estão o tempo todo à nossa volta. Né? As criancinhas frágeis como só elas correm riscos e mais riscos que os pais estão o tempo todo cercando para evitar que elas se machuquem e venham a sofrer danos maiores. E mesmo os adultos sofrem fatalidades, e fatalidades essas que não têm nenhuma relação com o tipo de emprego. As pessoas podem, de repente, encontrar a morte porque escorregaram no jardim de casa. Não precisam trabalhar em serviço de risco para encontrar a morte. Então não dá para fugir dela. Ela nos acompanha pela vida fora. É por isso que o Salmo 23 tem uma expressão que eu acho que vale a pena trazer à nossa memória também, que é a expressão da sombra da morte. Quando o texto diz que, ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, Deus está com ele. A sombra da morte estava com ele e, ainda assim, Deus também. Né? Então, a sombra da morte está conosco todo dia
desde que nós saímos da cama. A universalidade da morte nos diz que todos têm que morrer. O Romanos 5, o texto paulino, diz o seguinte: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos morrem, porque todos são pecadores. E é preciso dizer também que a morte é uma experiência única. Na perspectiva bíblica, e a Bíblia não deixa dúvidas quanto a isso, só se morre uma vez. Não duas, não três, não quatro, não há, nesse caso, as longas séries que os orientais, em algum momento, lá da Índia Védica, verbalizaram, que é as idas e vindas da morte para a vida, da vida para a morte, este ciclo contínuo, não há esse tipo de expectativa na Bíblia. Para a Bíblia, só se morre uma vez. Está escrito isso, inclusive, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que eu leio para você. Assim, aos homens está ordenado morrerem uma única vez. Só se morre uma vez. Não tem como morrer duas, nem três, nem quatro, nem morrer e voltar à vida, nem morrer para viver de novo, para tentar novamente, para viver de forma diferente. Isso não existe. Você só tem uma vida, uma única vida. E você precisa, evidentemente, saber viver esta única vida, porque depois que você morrer, você não volta mais. Não tem retorno. Não tem volta. É uma realidade que é geral, universal, todos morrem, e é única porque só se morre uma vez. Eu preciso agora esclarecer alguns termos para nós. Eu preciso esclarecer esses termos porque eles estão, até esse momento, meio embolados na minha fala. Até esse momento eu falei para você de 3 tipos de morte em momentos diferentes. Eu usei a palavra morte aqui para falar de coisas distintas em 3 momentos e você deve ter percebido isso. Você está me acompanhando atentamente, percebeu que são tipos distintos de morte. Nós temos aqui a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. E eu comecei aqui com a morte espiritual, por quê? Porque ela é a primeira a aparecer. Lá no Gênesis, quando o texto bíblico diz que no dia em que dela comerdes, certamente morrerás, fica claro para você que aquela morte ali não é a morte física, porque Adão comeu o fruto, Eva comeu o fruto, e os dois continuaram tocando a sua vida, saíram do jardim, tiveram os seus filhos e morreram muitos anos depois. Então, quando o texto bíblico diz que no dia em que vocês comerem da fruta, vocês vão morrer, esta morte aqui não é a morte física. Que morte é essa? É a morte espiritual. E a morte espiritual está ilustrada pela expulsão do jardim do Éden. Ou seja, a morte espiritual é a separação entre Deus e os homens. Adão experimentou a morte espiritual no momento em que comeu. Não tinha mais relação com Deus. É tudo à distância. Deus fala e ele quer se esconder. Ele está expulso da sua presença. Ele não tem mais acesso ao jardim do Éden. Por quê? Porque ele morreu espiritualmente. A morte espiritual, então, é a separação. A separação do homem e de Deus. Há um abismo entre homem e Deus. É a realidade da morte espiritual. Então, a partir daquele momento, os seres humanos têm vida física, mas eles carregam a morte espiritual pela vida fora. Né? A realidade, nesse momento, poderia ser definida da seguinte maneira. Você tem à sua volta pessoas que estão vivas fisicamente, mas mortas espiritualmente. E a morte espiritual é a falta de salvação, é a perdição, que ele carrega já em vida, durante a vida. A separação espiritual ele carrega com ele durante a vida. A realidade desta morte espiritual foi ilustrada pelo apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo descreveu, naquele capítulo bonito, que é o capítulo 8, a experiência de carregar um corpo mortal. Ele carrega um corpo mortal e ele estava pensando num tipo específico de castigo romano, que era ficar amarrado a um cadáver. A pessoa ficava amarrada a um cadáver, ela estava viva ali, mas carregava um cadáver do lado. Paulo usa essa imagem para falar de um corpo mortal. E aí
é possível usar a mesma imagem paulina para falar, então, de pessoas que estão vivas, mas estão mortas. Ele falou também disso na carta aos Efésios, quando ele descreveu no capítulo 2 de Efésios que no passado eles estavam mortos espiritualmente. Veja que a expressão que Paulo usa é essa: eles estavam mortos nos delitos e pecados, diz o Efésios capítulo 2. No passado nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados, mas em algum momento Deus nos encontrou. E no momento em que ele nos encontrou, ele nos deu vida. Pronto, não está mais morto espiritualmente. A partir disso, é possível dizer que à nossa volta nós temos pessoas que estão vivas fisicamente e vivas espiritualmente, pessoas que estão vivas fisicamente, mas mortas espiritualmente. A morte espiritual, então, é um estado de espírito. Esse estado de espírito marcou Adão e Eva após a separação. A segunda morte é a morte física. E a morte física também é separação. Uma separação agora entre duas outras realidades. Qual é a realidade agora? A realidade entre o corpo e a parte espiritual do ser humano. Eu não vou entrar aqui no debate se nós somos de duas partes ou de três partes, corpo e espírito, ou corpo, alma e espírito, porque não é a questão aqui. A questão é que há uma parte física e uma parte espiritual em cada ser humano. E a morte física significa a separação das duas. Porque no momento em que acontece a morte física e o sujeito é enterrado, o seu corpo começa a desaparecer ali no cemitério. Virar poeira, virar pó, como diz o texto bíblico em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. O pó volte para a terra como era, o espírito volta para Deus como deu. Aqui há uma separação, aqui há uma ruptura entre o corpo e uma parte espiritual. Naquele momento, o corpo ele envelhece e ele vira poeira no cemitério. O espírito não está lá no caixão. O espírito não está lá no cemitério. Então, nesse sentido, a morte física é uma outra separação. Mas dessa vez é a separação entre o corpo e o espírito. E a morte eterna? A morte eterna é a definição do estado final. Nesse sentido, estamos pensando aqui no momento em que a morte espiritual é fixada para a eternidade. Você deve ter me ouvido falar agora há pouquinho que o indivíduo, ele, nos termos de Efésios, capítulo 2, né? Nós estávamos mortos espiritualmente, mortos nos nossos delitos e pecados, mas em algum momento nós somos salvos, né? Graças a Deus que nos deu vitória, graças a Deus que nos deu a salvação. Pela graça, pela fé, nós somos salvos. Então, ali aconteceu uma inversão em nosso interior, e no nosso interior nós agora temos vida, e vida eterna. O corpo pode ir para o cemitério, mas o espírito não. O espírito vai para Deus, do lado de Jesus Cristo. Né? Porque nesse sentido aí, nós já estamos vivos espiritualmente enquanto andamos na terra. Mas pensa comigo naquele que não experimentou a salvação de Deus. Aquele que não foi alcançado pela salvação de Deus, ele está vivo fisicamente, mas morto espiritualmente, e no momento que a morte física acontece, se dá também a morte espiritual, que é a fixação do seu estado eterno. A fixação do seu estado eterno se dá se, no momento da morte, ele está morto espiritualmente. No momento da morte física, está fixado o seu destino. Se ele está morto espiritualmente, é morto espiritualmente pela eternidade, morte eterna. Se ele está vivo espiritualmente, corpo na terra, espírito do lado de Deus. Então, a morte eterna é a separação eterna de Deus. Essas três palavras, então, estão conosco enquanto falamos. E assim, eu vou para uma outra palavra da Bíblia a respeito destas três mortes. Porque a Bíblia não apenas as descreve, mas também diz qual é o remédio de Deus para pelo menos duas delas. A Bíblia diz que para a morte espiritual, o remédio é a salvação em Jesus Cristo. E assim, por meio da salvação em Jesus Cristo, nós não morremos espiritualmente. Passamos da morte para a vida, como diz lá na carta de João. João diz que escreveu o evangelho dele justamente para que os leitores, lendo, tenham vida e vida eterna. Diz lá o autor
do Evangelho de João. Então, a cura para a morte espiritual é a salvação em Jesus Cristo. Agora, a Bíblia fala também de cura para a morte física. Exatamente, isso mesmo. A cura para a morte física não é o remédio que não dá conta do envelhecimento, não é uma bolha que daria conta das eventualidades da vida, das fatalidades. A cura para a morte física é a ressurreição do final dos tempos. É a glorificação dos corpos dos vivos na volta de Jesus. Aí sim a vitória definitiva sobre a morte do corpo. Porque dali em diante, o corpo não envelhece mais, o corpo não padece mais. A cura para a morte física é a ressurreição de quem morre antes da volta de Jesus, ou a glorificação do corpo para quem está vivo quando Jesus voltar. E para a morte eterna, esta não tem cura. Justamente porque ela é eterna, já diz o nome. Não tem cura para a morte eterna, mas a cura para a morte espiritual e para a morte física. Nesta hora, eu vou refletir sobre alguns temas derivados dessas minhas falas. E o primeiro deles é o luto. Eu vou pensar um pouquinho com você sobre o luto aqui. Nós temos muita dificuldade de viver o luto, vivenciar o luto. E as dificuldades são completamente compreensíveis, porque a morte não é natural, ela é uma invasora, ela é uma agressora. Nosso coração, nosso espírito clama pela eternidade. Aí vem a morte, e a morte ela rompe com os relacionamentos, ela rompe com as vivências, a vivência, ela rompe com ela interrompe os projetos das pessoas. Então, a morte realmente ela machuca, ela dói profundamente, né? Estou pensando aqui em quem está vivo, no luto, né? E para estes, eu devo trazer então aqui algumas palavras. É possível chorar. A Bíblia nos autoriza ao choro. Você que está com o coração entristecido pelo luto, pode chorar. Se alguém disse para você que chorar é feio, chorar não é coisa de crente, chorar não é cristão, eu queria que você percebesse que, apesar desta pessoa até estar bem intencionada, ela está equivocada. Porque se o nosso próprio Jesus Cristo chorou, por que nós não podemos chorar também? Se Jesus ele chora diante da morte de um amigo, por que eu não posso chorar a morte de meus queridos também? Então, essa pessoa pode estar intencionada, mas ela está equivocada. Você pode chorar. Chorar não é pecado, tristeza não é pecado, essas coisas não são pecado. Pode chorar, meu querido. E chorar é importante para você viver esse momento da ruptura, da separação, né? Para você experimentar o luto e passar por ele. É verdade que Deus nos deu, a Bíblia mesmo nos fala, um espírito que é o espírito de toda consolação. E ele vai caminhar com você no momento do luto. Mas eu preciso que você vivencie o luto para continuar vivendo. Porque se você não experimenta, não vivencia o luto apropriadamente, você terá dificuldade depois de tocar a vida. É preciso tocar a vida, né? Porque as pessoas elas vão morrendo à medida que a história avança. E quanto mais nós vivemos, mais vemos pessoas morrendo à nossa volta. E é por isso que a experiência do envelhecimento em algum momento é tão dolorosa, porque quem vive mais, vê mais pessoas partindo à sua volta. E eu lembro de uma pessoa em especial nesse momento, enquanto eu converso com você, uma pessoa já bem idosa de minha caminhada pastoral, que viu todos os seus familiares morrendo, todos. Não sobrou um único parente vivo. E ela viu a morte de todos eles. Todos os seus entes queridos, ela vivenciou a morte de todos eles. E a conversa com ela mostrava como ela estava carregada com estas lembranças e memórias, né? Então, este é um dos efeitos da passagem do tempo, né? Quem sobrevive vê a morte de quem não sobrevive. Mas você pode chorar, você pode experimentar o luto, ele é parte do processo,
Isso não é nenhum problema. Eu gostaria, inclusive, que você se lembrasse do texto bíblico que diz que há tempo para rir e há tempo para chorar, e do próprio texto também que diz que é melhor estar em casa de luto do que em casa de festa, ou seja, em momentos como esse é possível vivenciar coisas que você não vivenciaria em outros momentos da sua caminhada. Diante da morte, o que nós precisamos, então, aprender diante dela? Aquela frase que eu citei no final da nossa última conversa de Agostinho de Hipona, talvez pudesse voltar aqui novamente. Eu vou citar novamente em latim, porque eu gosto muito dessa frase em latim. Latete últimos dias, uti observentur omnes dia. Que é, os últimos dias estão encobertos para que vigiemos todo santo dia. O santo aqui é para minha conta, não está na frase de Agostinho de Hipona. O que Agostinho está dizendo é que os últimos dias estão encobertos para que nós possamos viver bem este dia, o de hoje. E quando Agostinho falava sobre isso, ele colocou 2 sentidos na palavra últimos dias. O sentido é, não sabemos quando será o fim do mundo, o último dia do mundo. Não sabemos quando será a volta de Jesus, não sabemos. E se não sabemos quando será a volta de Jesus, este dia pode ser o último dia do mundo. Né? Mas Agostinho também colocou um outro sentido aqui em últimos dias, que foi, não sabemos quando será o nosso último dia. Não sabemos. O nosso aqui, o meu. Até quando eu vou caminhar aqui? Até quando eu vou viver aqui? Até quando vai a minha vida aqui? Eu não sei. Ninguém sabe. E justamente porque ninguém sabe, porque a morte não marca hora para chegar, ela pode atingir criancinha como ancião, já que ela não marca hora para chegar, cada dia é o último. E por isso Agostinho vai e diz, devemos viver bem, com intensidade, urgência e significado cada momento deste último dia, porque pode ser realmente o último dia. A expressão viver com urgência e viver com significado significa dar significado para cada ato do nosso dia, não desperdiçar os momentos, porque eles passam. Eu queria que você experimentasse, que você fizesse após essa reflexão um exercício fenomenológico. Após a nossa conversa, após a nossa reflexão, após o culto, que você entrasse no banheiro, olhasse no espelho e tentasse se lembrar como você era há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. E se de repente você tiver dificuldade, pegue algumas fotografias antigas, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás e de 20 anos atrás, e veja como você era. Você não é mais a mesma pessoa. Você não é mais a mesma pessoa. Não é. E isso revela para nós que você tem um tempo indeterminado de vida para viver aqui neste mundo. E se ele é indeterminado, eu preciso encontrar significado para cada um dos meus momentos de hoje. Eu queria avançar um pouquinho nisso aqui com você. Imagine que hoje seja o nosso último dia. Eu vou usar o nosso para não ser tão agressivo, o seu ou o meu, né? Imagine que seja o nosso último dia. Amanhã estamos do lado de Jesus. O que nós fizemos no dia de hoje? O que nós fizemos no dia de hoje? Como foi o dia de hoje? O que teve dentro do dia de hoje? Como é um dia de domingo, talvez ele não seja tão bom assim para ilustrar, porque de domingo nós usamos para vivenciar os cultos, as experiências com a igreja, mas pensando numa segunda-feira, né? Se terça é o último dia, chegamos lá na terça e pensamos, o que foi essa segunda? Eu não fiz nada, eu desperdicei a segunda. O que eu fiz na segunda? Eu posso olhar para ela e não fiz nada, desperdicei. O meu último dia foi desperdiçado. E é essa sensação que eu queria que você levasse para cada um deles. A sensação de urgência e a sensação de significado. Porque é isso que Agostinho nos ensina com esta frase linda que ele descreveu, que ele usou em um de seus sermões. Tá?
Nesse momento, eu tenho... Esse aqui também está completamente escuro. Os slides não estão funcionando, né? Não estão funcionando como deveriam funcionar. Então, eu já vou pedir aí o Rafael para tirá-los. Eles não estão nos ajudando tanto assim, não. Pronto, já tirei os slides. Porque duas últimas questões eu queria tratar com você para fechar a minha fala. Uma questão é como saber quando alguém morreu, que tem a ver com a questão das máquinas, né? Mantém desligada ou desliga. E a outra questão é em caso de enfermidade terminal. Como enfrentar isso? Estes dias difíceis de uma enfermidade terminal. No caso da reflexão sobre quando desligar as máquinas, o nosso querido pastor Israel já falou muito sobre isso aí, eu lembro que já ouvi meditar sobre esse assunto com a igreja, não vou entrar muito nesse aspecto. Nesse aspecto da doença terminal, eu acho que valeria a pena 2 minutinhos aqui para fechar minha fala com isso. Os médicos já nos disseram, não tem mais o que fazer. Não tem mais tratamento, não tem mais remédio que dê conta, você vai morrer. E essas palavras dos médicos, elas vêm até nós, às vezes com sensibilidade, às vezes sensibilidade, depende do médico, né? Mas os hospitais têm pessoas que estão com esta notícia dada pelo médico. Você não tem mais muitos dias de vida. Diante de uma situação como essa, como tratar estes irmãos, como orientar estes irmãos, como acompanhar com ética, com dignidade, estes últimos dias destes irmãos. Primeiro, nós podemos dizer que podemos tentar outros tratamentos, nada impede, né? Não tem problema. O médico disse que esse não dá certo, tenta outra, vai tentando, enquanto der, vai tentando. Não tem problema, vai tentando. A tentativa não é um pecado. Métodos alternativos, não tem problema nenhum. Vai tentando o que der para tentar enquanto estiver respirando. Devemos dar o nosso apoio também no sofrimento. Porque mais do que nesse momento aqui, dizer para ele que a palavra do médico está errada, é dizer que nós vamos caminhar junto nesses últimos dias. É caminhar junto. É saber viver estes últimos dias. Não é fugir da experiência da morte, porque nós devemos, como diz o próprio Salomão lá, saber que há dias para viver e há dias para morrer. Tanto vivenciar o estado terminal do outro, quanto experimentar o próprio estado terminal. Devemos saber morrer também. Devemos nos preparar para viver a vida e viver a morte, ou seja, experimentar a realidade da morte. A forma como morremos também deve ser um motivo de nossa reflexão. No mundo antigo havia até uma forma de chamar isso. Era a boa morte. O que era a boa morte? Era a morte digna, a morte valorosa, que não era necessariamente a morte de alguém longevo. Às vezes era a morte em batalha, às vezes era uma morte dedicada àquilo que ele gostava de fazer, né? A boa morte é a morte vivenciada com dignidade. O mundo antigo está cheio disso. O mundo romano, o mundo grego, tem um monte de exemplos disso na literatura. E nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, que acreditamos na eternidade com Cristo, que entendemos que a morte é apenas uma passagem, nós precisamos viver com dignidade estados como este aqui. Viver com eternidade é viver sem murmuração, sem reclamação, sem autopiedade, essas coisas todas. Viver com dignidade é saber que realmente há um tempo, e esse tempo pode estar passando, esse pode ser realmente o nosso fim. Devemos saber viver e saber morrer. Saber morrer, então, é sabedoria. Né? Eu acho que devemos, enquanto líderes, devemos ensinar as pessoas a viverem e a morrerem. E, para fechar, eu queria que você se lembrasse disso. O que nos espera do outro lado, nós, enquanto servos de Cristo Jesus, a eternidade. E sendo a eternidade que nos espera do outro lado, o tempo que vivemos aqui na Terra e a forma como morremos não significam grande coisa. É isso aí. Que Deus nos abençoe, então, a pensar sobre estes temas tão pesados e tão difíceis, que é a realidade da morte. Pastor Israel, vamos então conversar com as pessoas, ouvir as perguntas que, de repente, elas
venham a fazer aqui no chat de nossa... São muitas, não conseguirá você responder a todas elas, com certeza. A Mônica Benarros, que trabalha no cuidado nutricional de pessoas com câncer terminal, disse que falar da morte é duro para todos, mas os crentes não aceitam a morte. Esse comentário e você claramente já respondeu. Mas ela pergunta, será que morte por negligência social, por exemplo, tem a ver com a vontade de Deus? Entendo que não. Então, será que dá para falar da morte sem pensar nisso? Acredito, Mônica, eu vou antecipar aqui, que nenhuma morte... Bem, volta aí, a morte da vontade de Deus? Você me colocou na parede, Israel. Deus tem um tempo para nós caminharmos aqui. E nesse sentido, Israel, à luz disso, fechou o tempo, eu preciso partir. Esse apego aqui à vida material não faz sentido. Eu preciso me abrir para a própria morte. E aí sim, fechando essa minha fala e respondendo com mais objetividade, sim, pode ser da vontade de Deus. Então, aí a Marília pergunta o seguinte, já temos um dia determinado para morrer? É isso que eu entendi da sua fala, Valtair? Disse ela. Quem está falando? A Marília? Marília Lira, lá de Manaus. Marília, você pode colocar a ênfase no determinado ou a quantidade de dias que Deus já sabe que nós viveremos aqui na Terra. Você pode colocar a ênfase em qualquer uma das partes. Mas para Deus não vai fazer a menor diferença. Então, quando Deus nos planejou, ele já sabia que eu iria durar tantos anos e tantos dias. E quando eu digo que estes tantos anos e tantos dias são o projeto de Deus para mim, eu estou dizendo que Deus tem uma vida determinada para mim. Ou seja, Deus tem um número de dias determinado para mim. Sim, Marília. Eu posso colocar ênfase também na simples sapiência de Deus. Deus sabe, mas saber é só isso, nada mais do que isso. Ele sabe quando eu vou morrer, mas não significa que ele determinou o dia da minha morte. Então, Marília, depende da ênfase que você vai dar. Eu acho que não há nenhum problema à luz de doutrinas bíblicas, como, por exemplo, soberania de Deus e, ao mesmo tempo, liberdade humana, à luz das duas doutrinas, que são doutrinas irmãs, não há nenhum problema em dizer que Deus sabe quando nós vamos morrer e definiu o número de nossos dias. Então, a Leia pergunta o seguinte, nós podemos antecipar ou postergar a nossa morte? Na nossa perspectiva, sim. Para Deus, não. Porque não podemos pegar Deus de surpresa nem com as nossas infantilidades, as nossas incompetências em fazer a gestão da vida. Imagina que uma pessoa faça uma gestão tão incompetente da sua própria vida que morra muito cedo. Se fizesse uma gestão melhor da vida, viveria 10 anos mais. E eu trago aqui um dado interessante, Israel. Veja, não sou especialista na área. Os queridos irmãos da área de saúde certamente poderiam falar sobre isso. Mas há pesquisas muito interessantes que fazem relação estatística entre exercícios físicos e longevidade. E há uma relação entre o quanto de exercício físico que nós fazemos durante a nossa vida e número de dias que poderíamos experimentar a mais aqui no mundo. Então, se você vive uma vida sedentária, come mal, não tem nenhuma preocupação com a saúde do corpo ou da mente, evidentemente você antecipa doenças que poderiam chegar depois. Mas a minha resposta para a pergunta é, mesmo assim, não pegaria a Deus de surpresa, porque Deus já sabia que eu iria realizar estes atos inconsequentes e a minha vida viria naquele momento. Então, ainda assim, não estou antecipando aos olhos de Deus. Estou antecipando aos olhos da história. Por quê? Porque eu poderia viver mais se eu cuidasse mais do meu corpo, da minha alma, da minha mente. Valtair, Elizabeth Santos pergunta se o nosso espírito vê o nosso corpo se decompondo. Eu acho que esse tipo de visão não faz parte da experiência celestial, não, minha querida irmã.
Porque se o espírito tivesse essa capacidade de ver aí o corpo se decompondo, ele estaria vendo outras coisas aqui no mundo. E não há nenhuma passagem bíblica que habilite qualquer um de nós a dizer que quem está no céu está acompanhando isso aqui como se fosse um grande Big Brother, um grande BBB, né? Então, nesse sentido, eles estão cuidando de outras coisas, eles têm coisas muito mais importantes do que ficar olhando para a terra. Então, Israel, minha resposta para ela é não, nem o corpo, nem qualquer outra coisa. Eles não têm mais que se preocupar com as coisas daqui. A Leia Nascimento pergunta o seguinte: por que é importante a ressurreição do corpo? Uma vez que ele foi decomposto, ressuscitar para quê? Quem perguntou mesmo? Leia Nascimento. Oi, Leia, tudo bem? Deixe-me falar para você o seguinte, eu começo dizendo que é expectativa bíblica, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Abandonar a doutrina da ressurreição, então, é abandonar uma parte da doutrina bíblica. Então, eu acho que eu deveria começar por aqui a minha fala. E dou um passo à frente, porque, olhando para os textos bíblicos que tratam do assunto, a relação entre a ressurreição do corpo é com a criação do ser humano. Deus nos criou para viver uma vida que tem corpo, uma vida onde o corpo faz parte da existência. Esta vida desencarnada, esse tipo de existência que no Ocidente é parte do imaginário, é filosofia grega. Os gregos idealizaram esse negócio, essa vida desencarnada, de corpos que desaparecem, porque o que há depois é apenas espírito e não corpo. Os judeus não abraçaram esta perspectiva grega. Os judeus não gostavam dessa perspectiva grega. Quando olhamos para o Novo Testamento, vemos que o Novo Testamento igualmente rejeita a perspectiva grega. O próprio apóstolo Paulo, pregador ferrenho da ressurreição dos mortos, quando foi pregar para os gregos, logo ele percebeu como era difícil falar do tema para os gregos. E Atenas, no Areópago, Paulo está pregando para eles. E Paulo vai muito bem, Israel. Vai muito bem. Está todo mundo ouvindo Paulo, até o momento em que Paulo fala da ressurreição. Quando Paulo fala da ressurreição, eles falam, não, aí sobre isso não queremos ouvir, não. Esse assunto não nos interessa. Agora você já extrapolou a possibilidade da audição, e aí eles vão embora, Paulo fica sozinho no púlpito, Israel. Paulo sozinho no púlpito. Por quê? Porque eles não queriam ouvir falar sobre ressurreição. Então, Leia, quem não gosta de ressurreição, geralmente é por causa de uma perspectiva grega, helênica, ocidental, que não é a bíblica nem a judaica. Porque a perspectiva bíblica e judaica é que o corpo é importante para o projeto de Deus. Deus criou Adão com corpo e não havia nenhum problema com o corpo de Adão. Nenhum. Ou seja, Deus criou Adão, colocou Adão ali, depois que ele criou, ele deu a avaliação dele, a avaliação de Deus, que é perfeita. Deus falou assim, e eis que tudo é muito bom. Corpo, inclusive. Não há problema em si com o corpo. É por isso que a doutrina bíblica espera a volta do corpo, porque os judeus se imaginavam vivendo a eternidade com Deus com o corpo, né? Em algum momento o corpo voltaria. E nesse espaço entre a morte deles e o momento em que o corpo voltaria, eles estariam sim desencarnados, mas numa situação que o Paulo chamou de sem o tabernáculo. Paulo usa a expressão tabernáculo aqui para falar do corpo. E Paulo está angustiado ao imaginar o intervalo de tempo entre a morte dele e a recuperação do corpo, que é esse espaço desencarnado. Então, Leia, é importante porque doutrina bíblica, é importante porque não há nenhum problema com o corpo. Deus planejou o corpo, o ser humano foi criado com corpo e o corpo faz parte do projeto de Deus para a humanidade. A Marília tem uma pergunta que vai ficar para a semana que vem. Como orar para uma pessoa que já está em estado terminal? Oriente-nos conforme a Bíblia. Mas eu vou colocar aqui para você uma provocação da Mônica Benarrosa. A luz que você falou sobre o tempo determinado, embora com as duas dimensões, ela pergunta, e onde fica a responsabilidade humana?
Sim, Mônica, eu acho que o ser humano precisa cuidar do corpo como um bom mordomo que ele é. Ele não pode se escorar no conhecimento de Deus do nosso último dia, ele não pode se escorar na doutrina da soberania de Deus para viver uma vida desregrada com o corpo. Ele não vai poder dizer, Senhor, já que eu sabia que estava tudo programado, eu cuidei desse corpo aqui porcamente. Aí eu vou receber a mesma informação que o camarada que guardou, enterrou o talento recebeu. Servo mau e infiel, por que não cuidou bem do corpo que eu te dei? É isso, Mônica. Está aí diante de nós para cuidarmos dele. Não é porque Deus sabe quando será o nosso último dia que eu vou maltratar o meu próprio corpo. Samuel Machado disse o seguinte, didática, sua palestra, mas eu quero saber o seguinte, é possível biblicamente definir o que é a morte? Samuel, a morte física, já mencionei para você aqui, a morte física é a separação da parte física e da parte espiritual, que os médicos estão vinculando aí ao funcionamento do cérebro. A morte espiritual é a separação de Deus em vida, que será na eternidade fixada se o indivíduo morre sem salvação. Sim, biblicamente é isso que é morte. Não há outra descrição da morte a não ser isso, né? E quando o texto de Apocalipse diz que a morte vai ser lançada no lago de fogo, é uma metáfora para dizer que a morte não vai mais existir. A morte não é uma coisa, a morte não é um anjo, como a gente encontra a expressão anjo da morte. A expressão anjo da morte é uma expressão que significa basicamente o anjo que traz a morte. Não é como a série de televisão, Samuel, costuma retratar, porque na série a morte tem uma pessoa, a pessoalidade da morte, né, Samuel? Quem assistiu, né, aquela série de televisão que tratava de dois irmãos que lutavam contra seres do mal, né? No final, na série inteira eles se encontravam com a morte era uma pessoa. Mas isso está no campo da arte, está no campo do cinema, está no campo da literatura. A morte ela é uma realidade. A realidade de separação do corpo e do espírito e a realidade da separação de Deus. A Jamile vai anotar as perguntas pendentes, se as pessoas estiverem presentes, responderemos, porque a Margarete pergunta, e um corpo glorificado? O que seria esse corpo glorificado? A Eleni, os espíritos vão se conhecer, vão conhecer os familiares. Eu só vou colocar a última mensagem, que não demanda nenhuma resposta. Nosso tempo terminou. E a Maria do Céu disse assim, como me traz consolo a palavra do pastor Valtair, com as muitas perdas que já tive. Penso que, sem dúvida alguma, Maria do Céu, as palavras hoje do pastor Valtair foram muito inspiradoras para todos nós. É a escatologia pessoal. Então, na semana que vem, ele vai continuar respondendo algumas perguntas que hoje não houve tempo para tal e vai tratar de estado intermediário, vai tratar de céu, inferno. Galardão. Na galardão isso não existe, nem precisa tratar. Então, gente, brincadeiras à parte dessa provocação a ele. Semana que vem, nosso culto do conhecimento continuará aí e será muito bom você estar presente. Graça e paz para você.